noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estamos dando início a mais um culto que está sendo realizado pela Igreja Batista Nova Vida. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais este culto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, que o Senhor possa estar, ó Deus, entrando em cada lar neste momento e trazendo, ó Deus, o refrigério, Senhor. Muitas vidas, Senhor, estão entristecidas por tantas coisas que vêm acontecendo, ó Deus, nesses nossos dias. Pai, em nome de Jesus, acalma, Senhor, essa tempestade. Traga, meu Deus, a paz em cada coração. Traga confiança, traga esperança, Senhor, de que amanhã o nosso dia será melhor. Deus, através do Teu Santo Espírito, Senhor, visita, Deus, estes enfermos, ó Pai, que estão nos hospitais, muitas vezes também estão em suas casas, confinados, muitas vezes trancados, ó Deus, em seus quartos, porque não podem sair por causa da enfermidade desse vírus. Senhor, conforte estes corações, meu Deus. Não permita, Senhor, que o desânimo venha tomar conta dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, repreenda, ó Deus, esta enfermidade e traga, Senhor, o teu refrigério, o teu conforto e a tua confiança. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ler o Salmo de número 138. Se quiser pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, vamos ler o Salmo de número 138. Diz assim na minha versão: Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração, canto teus louvores na presença dos poderosos, prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome. Por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas da tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor, grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver, estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre, e não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Nós vimos aqui o salmista ele dando graças a Deus pelo socorro bem presente. Eu quero dizer a você que tem passado por angústia, como diz aqui no versículo 7, tem passado por provações, por situações que parecem não ter fim, de tão ruim que elas são. Mas eu quero dizer a você neste momento, Deus, Ele é o socorro bem presente. Deus, Ele estende a tua mão contra a ira dos teus ou dos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Quem tem sido os nossos inimigos nesses tempos difíceis? Tempos de adversidades, tempos de pandemia. Quem tem sido o teu inimigo? Talvez a depressão,
angústia, o medo, a enfermidade, a tristeza profunda, eu quero dizer a você neste momento que Deus, Ele está estendendo as tuas mãos poderosas sobre a sua vida. Não temas, não tenha medo. Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Nós passamos há uma semana atrás, fez exatamente uma semana ontem, que nós tivemos uma perda inesperada, uma perda muito grande. Todos ouviram e viram que o falecimento do meu sogro, que muita gente conhecia, o pastor Francis. E é uma perda irreparável, é uma perda que trouxe um sofrimento muito grande a todos nós, a família. Mas eu quero dizer a você, recebemos consolações de todos os lados, as pessoas ligando. Mas eu quero dizer uma coisa a você neste momento. O nosso socorro maior e o nosso conforto veio do Senhor. O Senhor tem nos ajudado todos os dias a vencer cada dia, como diz a tua palavra, o seu próprio mal. O nosso socorro está vindo então somente do Eterno. É Ele que pode acalmar a tempestade. Tem sido dias difíceis para todos nós, mas o Senhor a cada dia nos dá uma porção do seu conforto, Ele nos dá uma porção da tua paz, e assim nós vamos atravessando essa tempestade. Eu quero dizer a você nesta noite que está passando por um momento também de perda de um ente querido, está passando por um momento de medo da enfermidade, desse vírus que tem trazido muito temor a várias pessoas. Deus, Ele é o nosso socorro a todo instante. Eu quero dizer a você, como diz aqui no versículo 3, no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Eu quero dizer a você, neste momento, o Senhor está derramando sobre a sua vida poder, força, coragem. Está acalmando o seu coração neste momento. Portanto, não temas, você que está nos assistindo neste momento. Então, somente creia que o Senhor, Ele nunca te desamparou e nunca desamparará, nem a você e nem a um ente querido seu, nem a um familiar. Amém? Em nome de Jesus, receba esta palavra e acompanhe o nosso culto, que Deus ainda tem muito mais para todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com os irmãos? Vamos orar? Pai de amor, graças eu te dou por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vitória. Declaro, portanto, meu Pai, na certeza e confiante na tua palavra, que o Senhor está intercedendo por cada pedido de oração, pois eu creio na tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.
ti abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é fogo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Muito bem, estamos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus. E nesta quarta-feira estaremos estudando o Salmo de número 93. A partir deste salmo, nós vamos encontrar salmistas exaltando Deus como Rei. Isso até o Salmo 99, o Salmo de número 100 também pode ser considerado dentro desse grupo de salmos que exaltarão Deus como grande Rei. Salmo 93, então, nós temos a exaltação do reino de Deus, né? O Senhor reinando. Então, acompanhe na minha leitura, que está na Nova Versão Internacional. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas.
Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Muito bem, vamos então dividir este salmo no nosso estudo desta noite em 3 partes. A primeira diz respeito aos versículos 1 e 2, 1 a 2. E nessa primeira parte, nós temos o salmista exaltando o grande rei, o grande rei. Veja só, ele coloca assim: o Senhor reina. É uma proclamação, é uma constatação de uma realidade no meio do povo de Deus. Quando, para você ter uma ideia de como é essa exclamação, essa proclamação, está inclusive com um ponto de exclamação, o Senhor reina, você pode imaginar algo parecido quando Elias enfrentou os profetas de Baal, né? Quando Elias enfrenta os profetas de Baal, está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 18, ele está lá no Monte Carmelo, né? E houve aquele desafio, né? Que você lembra muito bem. Deus então providenciou o fogo do céu, né? Para queimar o holocausto, o sacrifício que Elias tinha colocado diante de todo o Israel. E aí o povo, quando viu que aquele fogo havia consumido todo o sacrifício, o povo ficou todo admirado, totalmente admirado, e começaram a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Veja, é uma exclamação de uma realidade, né? Aquele povo que antes estava duvidando que Deus poderia fazer aquele milagre, depois do milagre do fogo descendo do céu, consumindo todo o holocausto, aquele povo começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É nesse espírito então que nós lemos: o Senhor reina, o Senhor reina. É uma realidade. E é isso que o salmista quer destacar. E também podemos ter uma ideia no Novo Testamento a respeito dessa proclamação, dessa exclamação. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 4 e 5. Não vamos ler todo, né? Claro. Mas nos versículos 4 e 5 está assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então era uma profecia acerca da entrada do rei, da dinastia de Davi, entrando em Jerusalém. O rei entrando em Jerusalém. Preste atenção. Aí nós temos os versículos 8 e 9, que está assim: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os seguiam gritavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Pois bem, a exclamação ali, as pessoas felizes com a entrada de Jesus sobre um jumentinho, cumprindo a profecia, e aí ele entra como rei. E eles estão gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, ao rei. É nesse sentido. Então, o salmista do Salmo 93 está feliz, proclamando essa realidade divina. O Senhor reina. E mais, ele coloca a respeito da glória desse rei. Ele diz: vestido de majestade. E veja que ele repete 2 vezes. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor. Manifestando aqui, então, ou evidenciando aqui a glória desse rei, porque é o Senhor Deus. Então Deus reina vestido de glória.
né, uma ideia dessas vestes nós encontramos no Salmo de número 104, que ainda vamos estudar. Então, no Salmo de número 104, nós lemos o seguinte: bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como uma veste, ele estende os céus como uma tenda. Então você consegue ter uma ideia da majestade divina, né? E o salmista diz: este Senhor que reina vestiu-se ou veste-se de majestade e está também armado de poder. É o que está ensinando também este salmo. Ele está armado para a batalha, né? Então, não somente ele tem essa aparição majestosa, gloriosa, mas o salmista acrescenta que ele está armado. Armado para quê? Armado para a batalha. Então, veja só. Em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3, nós vemos mais uma vez uma visão, né, do trono de Deus e do próprio Deus que está ali entronizado, e ele está cheio de glória, né, ladeado ali pelos serafins que louvam-no perpetuamente, né? Mais uma vez provando a sua majestade. Isaías vê isso. E depois já sabemos que a visão de Isaías foi uma visão de Jesus na glória. Nós sabemos disso, está lá em João capítulo 12. Então a visão que Isaías teve lá em Isaías capítulo 6 é, na verdade, uma visão de Jesus. O próprio Jesus vai reconhecer isso, que Isaías viu a sua glória. E no capítulo 19 do Apocalipse, nós vemos o Filho de Deus, o Senhor, vindo de encontro aos exércitos do anticristo, armado e acompanhado de um grande exército angelical. Então, aí você tem a ideia desse armar-se de poder. É o Senhor dos exércitos. Ele está pronto para guerrear e para vencer. Então, o salmista do Salmo 93 está exaltando três coisas. A primeira, que a verdade, a realidade do reinado de Deus. Em segundo lugar, a sua majestade, a sua glória. E em terceiro lugar, o seu grande poder. É por isso que o mundo pode estar firme, sem ser abalado, porque está debaixo do governo desse rei que é majestoso e é poderoso. Então, nós vimos isso. Então, o reino está firme por causa do rei, e é um reino eterno. Você pode conferir depois no Salmo 45. E aí nós temos a segunda parte. A segunda parte deste salmo, ele está nos versículos 3 a 4. Nesses versículos, no versículo de número 3, você vê que há uma ênfase às águas. As águas se levantam, três vezes ele diz: as águas se levantaram, o Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. É uma referência poética às nações que são adversárias do povo de Deus e que, portanto, também são adversárias do próprio Deus de Israel. No Salmo de número 2, aí eu quero ler este salmo, você vai perceber que essas águas que estão agitadas, né, estão agitadas por causa do rei, por causa da presença do rei. Então, Salmo de número 2 está assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Está aqui. Então, as águas que se levantam, que se agitam, são as nações que se opõem ao governo de Deus.
mas isso tudo é inútil, né? O salmista vai mostrar isso. É inútil isso, se levantar contra o Senhor, erguer a voz contra o Senhor, erguer um bramido contra o Senhor, é inútil. No versículo de número 4 nós lemos: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. A ideia é de você ver aquelas ondas que vêm e batem contra as rochas, sabe? Então, daquele estrondo, né? Daquelas ondas batendo, aquele ruído. O Senhor é mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar. Por quê? O Senhor está nas alturas, Ele é superior a tudo isso. É exatamente isso que Ele quer ensinar. Essa agitação contra Deus, ela é ineficaz, porque Deus está nas alturas e Ele é mais poderoso do que toda agitação dessas nações que se levantam contra Ele, né? Então, isso está muito bem explícito aqui, que Deus é superior, o seu poder é superior ao das nações. Então, revela-se aqui o inútil tumulto das nações. Veja o Salmo de número 2 mais uma vez. Eu quero mais uma vez ler o Salmo de número 2, mas no versículos 9 a 11. Veja como Deus vai lidar com essas nações que se agitam contra Ele. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. É uma referência ao governo de Jesus. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com temor. Então, no Salmo 93, nós temos mais uma vez repetida essa ideia do governo firme e poderoso do nosso Deus. E você está vendo que é uma referência ao Messias, ao rei messiânico. Portanto, é Jesus quem estará estabelecendo o seu reino na terra. Isso acontecerá, claro, nós sabemos, nós que somos crentes, nós sabemos que acontecerá e vai acontecer conforme está previsto no livro do Apocalipse. A terceira e última parte deste salmo, então, é o versículo de número 5, apenas o versículo de número 5, onde nós temos aqui o reino da justiça. O reino do Deus justo é o reino da justiça, né? Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Ou seja, os mandamentos do Senhor, né, com toda certeza, hão de orientar, de ordenar, de organizar o seu reino estabelecido. O mandamento do Senhor é firme e fiel, como quando Jesus veio aqui na terra e disse aos seus discípulos e ao auditório que estava diante dele, que ele não veio para cancelar a lei, mas veio para cumpri-la. Em um outro momento ele diz que nem um ponto ou um tio, nem um i, nem um tio se desprezaria da lei, que tudo seria cumprido, porque seus mandamentos, os mandamentos de Deus são firmes e fiéis. É isso que caracteriza o reinado do Senhor entre nós ou sobre nós. O trono do Senhor, portanto, ele é firme, como nós vimos nos versículos de número 1 e 2. O mundo está firme por causa do próprio Senhor, versículo de número 1, o mundo está firme e não se abalará. E firmes e fiéis são os mandamentos do Senhor, versículo de número 5. Veja, a ideia aqui é de firmeza, né? Deus está mostrando aqui que nós podemos confiar no seu governo, porque o seu governo é firme, né? O mundo fica firme por causa do seu reinado. E os seus mandamentos também são firmes e fiéis. Veja que o reino de Deus nada tem
nada tem a ver com os governos humanos. É por isso que as nações vão se levantar contra Deus e contra o seu ungido, conforme o Salmo de número 2. E o seu ungido não é Davi. O seu ungido é o descendente dele, que vai fazer com que seu trono seja perpétuo. Quem é esse? Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus vai estabelecer um reino firme. Ele ainda não veio, ele quer dizer, pela segunda vez, ele já veio, já ofereceu a sua vida, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai agora, mas ele virá no momento certo para estabelecer definitivamente o seu reino entre nós. E o seu reino será firme, cheio de majestade, firme e poderoso. Estabelecerá o seu governo sobre toda a criação, num mundo totalmente novo. Com seus mandamentos ele fará com que este mundo novo seja firme, inabalável, e também firmes são as suas palavras e os seus mandamentos. Pois bem, é um reino da justiça. Então, no Salmo de número 45, quero ler também este salmo, que faz uma referência à sua justiça. Versículos 6 e 7 está assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. É uma referência ao Messias. Então o reino dele vai ser um reino de justiça. E é um reino que vai subsistir para todo o sempre. É isso que nós encontramos no reino da justiça de Deus. E o que ele coloca mais ainda, né? Ele é cercado de majestade, ele tem todo o poder, versículos 1 e versículos de número 2, né? Ele tem todo o poder, vive eternamente, e a santidade, conforme nós lemos aqui, é a beleza eterna e interna do seu templo. Veja só o que diz aqui: a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Ou seja, a santidade do Senhor Deus é a beleza interna e eterna da casa de Deus, do reino de Deus, do seu palácio que será estabelecido para sempre. Agora, quem é que pode transitar nesse templo? Quem é que pode entrar nesse templo? É muito claro para nós que somente os santos, aqueles que foram separados pelo Senhor, foram consagrados ao Senhor, é que podem contemplar a sua majestade, o seu poder e a beleza da sua santidade. Então vejamos Salmo de número 15, que diz respeito a isso. Salmo de número 15, nós lemos: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É uma pergunta que Davi faz. O Salmo 15 é o Salmo de Davi. Aí ele responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica, veja só, o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, aquele que pode habitar no Monte Santo, aquele que pode transitar na casa de Deus, esse Deus que é rei, cheio de majestade, de poder, e cuja beleza do seu templo é a sua própria santidade, quem pode transitar nesse templo, neste palácio, é aquele que também é santo, foi separado por ele, foi consagrado a ele. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele faz o destaque, né? Nós sabemos que a santidade é requerida a todo o povo de Deus. Desde lá de Israel, quando saía do Egito, a santidade foi cobrada do povo para que eles fossem diferentes das nações pagãs. E aqui em Hebreus capítulo 12,
versículo 14, o autor diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a majestade do Rei. Sem santidade, ninguém contemplará o poder desse Rei. Sem santidade, não poderá contemplar também a beleza da santidade do Senhor Deus. E também, quando Jesus ensinou a respeito do reino de Deus, a constituição do reino de Deus, e ele começa com as bem-aventuranças no capítulo 5, ele diz o seguinte no versículo de número 8 do capítulo 5, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. No capítulo 5, nós encontramos aqui as bem-aventuranças, e no versículo de número 8 está assim: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Pois verão a Deus. Então, quem é que vai contemplar a beleza da santidade desse Deus? Os puros de coração. Quem é que vai contemplar a majestade divina? Os puros de coração. Quem é que há de reconhecer o grande poder do Senhor dos Exércitos? Os puros de coração. Sem santidade é impossível ver a face de Deus. Então nós que somos o povo que se chama pelo seu nome, nós vamos nos alegrar com esta palavra, com este salmo, porque em primeiro lugar, nós estaremos fazendo parte do reino de Deus. Nós olharemos a face do nosso Deus como grande rei, cheio de majestade, cheio de poder e na beleza da sua santidade. Mas ao mesmo tempo que nós nos alegramos, esse salmo nos alerta para a necessidade de termos uma vida santa, de um viver santo. E o viver santo é andar no Espírito de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos nos alegrar ao ler esse salmo por saber que o Senhor reina. Ele agora está reinando em nossos corações, está reinando na igreja, mas haverá aquele grande dia em que ele voltará e reinará sobre toda a criação, e todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe e que nos preparemos para o próximo estudo do próximo salmo, se assim o Senhor permitir. Até mais.